Fala aí, pessoal, iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o VGHF11, o Valora Hedge Fund, que para mim ele tem surpreendido, gostando bastante, inclusive os alunos e os membros Plus aqui devem ter visto novidades lá no relatório mês passado, até alguns, na verdade viram, né? Até alguns se assustaram com a presença do VGHF, e lembrando, pessoal, os relatórios que eu faço de recomendação fazem parte tanto para alunos da mentoria, que inclusive as vagas estão abertas, o link para fazer a inscrição está aqui embaixo, inclusive com o cupom de desconto aqui para você que é inscrito aqui no YouTube, ou para você que não é, se inscreva também aqui no canal. Sou analista CNPI, então além da mentoria que eu faço e dos vídeos aqui, eu tenho um relatório com recomendação, debruço sobre os fundos imobiliários, faço valuation de cada um deles que eu coloco e tenho um relatório de oportunidades com preços de compra. Funciona como se fosse uma assinatura, se a gente for pensar aqui no pagamento do YouTube no Membro Plus. E o VGHF está lá no relatório, obviamente que tem o preço máximo que a gente pode pagar nele para ser um bom investimento, assim, porque a tese me agrada muito. Então, obviamente que algumas pessoas criticam, inclusive, o movimento que ele fez da compra do MGFF, que praticamente ele se transformou num FOF, só que as pessoas escrevem e não esperam a gestão trabalhar. As pessoas falam e não esperam a gestão trabalhar, tanto que esse mês ela já se desfez, como eles falaram no relatório que eles iriam fazer pontualmente. Isso, e eles até explicam, deixam claro que eles estão esperando os melhores momentos e a gente vai mostrar isso no relatório. Então, por isso que eu sempre falo, tomem cuidado com o que vocês se informam, tá, pessoal? Não se informem em fórum, se informem no relatório gerencial, que ele é bem completo. Então vamos lá falar um pouco sobre o VGHF, que lembrando, para quem ainda não assistiu e não viu, assistam os vídeos anteriores desse análise. O VGHF ele é um hedge fund, ou seja, ele tem uma estratégia muito aberta, basicamente papel. Até se a gente pegar o da Quineia, eles estão tentando colocar tijolo de verdade, ativo real mesmo, mas se vocês forem ver aqui, eles colocam que eles podem comprar ação, debênture, participação em SPE, cota de FIP, cota de FIA, CEPAC, cota de fundo imobiliário, CRI, FIDIC, letra e um monte de outra coisa. Então é basicamente um fundo de papel, só que com muita coisa. Então, eles têm, eu vou mostrar para vocês, eles têm uma estratégia entre o que eles querem na parte de fundo imobiliário, o que eles querem na parte de CRI, só que com a compra de um fundo de fundos, eles aumentaram muito a proporção de fundo de fundos na carteira. E eles deixaram bem claro que isso seria temporário, que eles iriam ir vendendo e o que eles já começaram a fazer esse mês. Então eles colocam aqui que o fundo encerrou em 2024 na totalidade do seu patrimônio alocado, 146 ativos diferentes, investido 1,5 bi. E aqui eles colocam que ainda no final do mês o fundo ainda possui 44 milhões de operações de venda e os recursos que estão no caixa. Colocam a parte de distribuição de 10 centavos por cota. Aqui eles falam da questão do parte de PCA, que a gente já sabe, né? Como que ficou, como que fechou, como que... Tá? Mas vamos direto para o fundo, que é o que interessa. Eles colocaram aqui que foram adquiridos um total de 230 milhões de ativos e vendidos 185 milhões. Uma aquisição líquida de 43 milhões. Ou seja, eles venderam 229, compraram 229 e venderam 185, então eles tiveram um gasto a mais de 43 milhões. E aqui eles já começam a deixar bem claro que eles já tinham falado no relatório passado. Em linha com o processo de reequilíbrio da carteira, conforme comentado no relatório de dezembro, o fundo vendeu um total líquido de 171 milhões em cotas de fundos imobiliários em janeiro. Então, pessoal, olha só. O fundo falou que ia fazer isso. Eu não sei por que esse desespero de falar que agora ele virou um FOF. Não, pessoal, não virou o FOF. Foi um período que já estava claro que isso não ia durar. E eles colocam aqui que agora a carteira passou a representar 37%, antes era 47%, e ao mesmo tempo o fundo fez aquisições de 208, quase 210 milhões em CRIs, 56 indexados ao IPCA e 43 ao CDI, levando a carteira de renda a representar 62% do ativo-alvo contra 52%. Então eles estão voltando para a estratégia que eles colocaram. O foco na gestão nesse momento permanece, né? Continua em buscar reequilibrar a carteira de renda, que é 70% a 75%, e a de valor,
que é 25 e 30. Então a renda é o longo prazo e valor é aquela que eles fazem em giro para poder trocar. E aqui eles colocam aqui, ó, de qualquer forma a gestão mantém a opinião que a expectativa aqui que é um ponto importante e eles já estão avisando, você escritor de fórum, leia o relatório, eles já estão avisando que eles vão segurar um pouco mais fundo imobiliário, porque eles preveem que com a queda da taxa de juros, esses fundos vão se valorizar. E eles colocam aqui, ó, que pode abrir oportunidades de ganho bastante interessantes para a carteira atual de FIIs, o que pode levar o fundo a carregar temporariamente, poxa, está escrito temporariamente, uma posição um pouco maior do que a inicialmente desejada. Pessoal, eles estão sendo claros e transparentes no que eles estão fazendo aqui. Eu não sei por que esse desespero todo. Aí eles colocam aqui quase 400 mil cotistas. Obviamente que isso, a parte de base 10 ajuda muito, né, a aumentar o número de cotistas. E aqui a parte de em fevereiro, né, que eles já colocam como subsequente, porque ainda vai ser melhor detalhado no próximo relatório, que até o dia 22 de fevereiro o fundo vendeu um total de mais 63 milhões de fundo imobiliário. Ou seja, eles ainda aumentaram a venda, que vai ser melhor explicada no próximo relatório. Então aqui, só para a gente ver a parte do fundo, né, a parte dos dados dele aqui, gestão de ativos, toda a parte de CRI do fundo. Se vocês observarem aqui na parte de fundo imobiliário, ele estava o mês passado aqui com mais de 700 milhões. 700, quase 800 milhões, agora ele está com 595, então reduziu bem. E aqui eles fizeram, eu até marquei aqui porque eles compraram o Multiplan, a ação da CN3, que é a administradora dos fundos que era o do MAL 11, que o XPML comprou, que a gente vai falar mais sobre isso no vídeo, né? Eles já eram proprietários. Então aqui, provavelmente aqui eles teve um ganho de capital, vão ter um ganho de capital legal, quer dizer, ganho se eles venderem, né? Mas uma valorização, porque as ações dessa empresa subiram quase 10% depois dessa aquisição que foi feita do XPML. Aqui, pessoal, aqui eu marquei para vocês verem que eles aumentaram a taxa de carrego do IPCA, que é o 8,48, era como estava mês passado, e esse é o que está agora. A de CDI diminuiu um pouquinho, mas é importante eles terem aumentado do IPCA, porque isso eu tenho conversado com algumas pessoas de mercado que acreditam que, pelo que está tudo indicando para esse ano no governo, a inflação deve ficar em torno de 0,4 a 0,5 por mês, chegando a 4 a 5% no final do ano. Então é muito importante os fundos se posicionarem em IPCA. Então os fundos de papel com IPCA devem se sair bem esse ano. Bom, aqui, pessoal, eu até estava olhando, eu estava vendo o seguinte, o resultado do fundo foi muito, ele fez aqui, ó, a parte grande de ganho de capital, né, se a gente for ver, só que aqui eu estava dando uma olhada, deu um resultado muito maior do que o do mês passado, e a distribuição também, praticamente quase o dobro, só que a distribuição foi a mesma. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui que eu perdi? E eu esqueci, pessoal, eu fiquei procurando, eu esqueci, porque aqui já está incorporada as cotas da emissão. Então, obviamente, o resultado, ou a distribuição foi a mesma, por um resultado maior, porque tem uma base maior de cotas. Então, acabou que deu no mesmo. Então, o fundo manteve a mesma situação, ainda tem 1 centavo de cota para distribuir. Ele teve uma reservinha aqui, porque ele tinha usado no mês passado. Então, eu fiquei até assustado. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? Ele tem um resultado quase mais que o dobro do mês passado e a mesma distribuição. Cadê o dinheiro? É porque tem mais cotas, né? E aí eu fiz as contas das cotas, dá exatamente isso. Então, eu que estava comendo bola aqui, eu estava buscando e estava comendo bola e acabou que eu descobri, né? Por causa as cotas entraram para negociação. Bom, aqui a parte de alocação, a parte de fundo imobiliário era 49%, até deixei anotado aqui, né? Era quase 50%, caiu para 37,7%. A parte de CRI também aumentou, ao contrário, né? Que é a busca. E aqui, pessoal, eu até anotei aqui do lado, só para vocês verem como é que eles estão hoje. A meta da valor é de 25% a 30% e a de renda é 70% a 75%. Eles estão bem próximos do que eles querem, que aí eu volto a falar, pessoal, calma, espera o fundo gerir, deixa a gestora trabalhar, não vai ter resultado de um mês para o outro, aguardem.
Então, pessoal, assim, em termos aqui a parte toda de movimentação, inclusive eles fizeram aqui, eu estava até dando uma olhada nos fundos imobiliários que eles venderam, a maior posição que eles venderam foi do do HSML, obviamente principalmente por causa dessa valorização patrimonial que o fundo teve recentemente, e como eles trouxeram essas cotas do MGFF, então eles tiveram um ganho de capital aqui interessante. Aqui tá tudo negativo, pessoal, entre parênteses, porque foram as vendas, né? Então a que mais vendeu foi a HSML, teve BCFF, o Pátria Logística, o Galg, então teve bastante venda aqui, vocês verem bastante coisa. 171 milhões de venda, que foi o que foi falado lá em cima. Então, pessoal, aqui a parte dos ativos do fundo, não tem mais o que falar do Valora. Então é isso daí. Deixa eu ver só um ponto aqui, se tem aqui no final alguma coisa que eu acabei deixando. Aqui a parte de liquidez, né, número de cotistas. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, é um fundo que tem me agradado bastante, incluí na recomendação para os alunos, obviamente respeitando o preço. E é isso. Vamos ver se ele vai manter, vamos ver quais são os ganhos que ele vai fazer com esses fundos. Obviamente vai ter, porque os fundos vão se valorizar esse ano. Eu até falo, pessoal, que esse ano, para mim, a valorização de fundo imobiliário nem começou ainda. Tá? Então, por isso até que eu tenho insistido para você aprender a calcular preço, porque você sabendo calcular preço, você tem uma possibilidade de ganho muito grande, porque o preço ele sempre vai estar em função do prêmio de risco com o tesouro. Então você sabendo calcular na hora de entrar, você pode potencializar os seus ganhos. Se você quiser aprender como calcula, entra na minha mentoria, o link está aqui embaixo. Pessoal, peguem os depoimentos dos alunos, entrem no grupo do WhatsApp e perguntem lá. A gente tem quase 300 pessoas no grupo de WhatsApp e tem vários alunos, ex-alunos meus lá no grupo. Perguntem para eles como é que foi a mentoria, perguntem se eles já pagaram a mentoria, com o que eles aprenderam. Pessoal, a maioria dos alunos já pagou o investimento da mentoria só com o que eles já receberam de dividendos e o que eles aprenderam com os fundos imobiliários. Então, pessoal, é praticamente risco zero essa mentoria, tá bom? Então, pessoal, espero vocês no próximo vídeo.